Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você que é inscrito no meu canal, não esqueça de deixar seu joinha. Você que não é inscrito ainda, se inscreva, deixe seu like. Hoje eu trago para você a história de Saulo. Claro que é impossível contar a história de Saulo, ou melhor, apóstolo Paulo, como ficou conhecido, em um vídeo, Ficaria muito grande. Então eu vou resumir em vários vídeos, porque o apóstolo Paulo foi um dos principais fundadores da igreja dos gentios. Quem são os gentios? Somos nós, pessoal, os não-judeus que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Amém? Então, quando nós falamos de gentios, são aquelas pessoas que naquela época eram assim chamadas não judeus ou não convertidas ao judaísmo. Amém? Eu já estou aqui eu vou começar a abordar a vida de Paulo, ou melhor, aqui eu vou abordar ele ainda como Saulo, Saulo eu estava pesquisando, pessoal, porque ninguém nasce sabendo, A gente tem que aprender e ensinar e passar o conhecimento que Saulo e Saul é a mesma coisa e significa aquele muito desejado, aquele que foi muito esperado, aquele que foi conseguido através de orações. Então, assim, Saulo ou Saul, poderia ser Saul, mas para distinguir os nomes, a Bíblia foi traduzida de uma maneira assim. Não está errado, tá, pessoal? Porque é questão de origem, de latim, de hebraico, mas a raiz do nome é a mesma, significa a mesma coisa. Tá ok, pessoal? Os nomes hebraicos sempre têm algum significado. Não é um nome aleatório. A maioria dos nomes tem algum significado, amém? Então, Saulo, aquele muito desejado, aquele que foi muito esperado, amém? Então vamos lá, a partir do capítulo 9, no livro de Atos dos Apóstolos. Quem não conhece o livro de Atos do Apóstolo, é o livro que foi escrito após a morte de Jesus Cristo, tá ok? Dando continuidade à vida dos apóstolos que eles fizeram, quais caminhos que eles tomaram, Mas é um livro muito resumido, sim, tá? Mas é um livro muito rico, que vai trazer muitas bênçãos na sua vida. Eu super recomendo para você que não conhece a Bíblia, tá? Então vamos lá, no versículo 1 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Vou explicar essa passagem aqui. Saulo, ele era da seita dos fariseus e era do Sinédrio. Sinédrio nada mais era que o tribunal dos sacerdotes que cuidavam das coisas de Deus, Israel naquela época era uma teocracia, amém? Então, só que embora estivesse sendo dominada pelo Império Romano, esses assuntos da fé os romanos deixavam a cargo ali dos sacerdotes, E quando eles tinham uma acusação de morte, como foi o caso de Jesus Cristo, eles levavam até os romanos, o governador de Roma, e pedia ali então a morte, a pena de morte, e ali fazia suas acusações. Assim foi com Jesus Cristo, inventaram calúnias, falsas acusações, e nosso Senhor, para cumprir a vontade de Deus, como estava profetizado, foi então crucificado, mas ressuscitou e vivo está. Amém? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Saulo estava
perseguindo a igreja. Saulo, a igreja primitiva cristã. Saulo era fariseu, era israelita. Amém? E indo no caminho, no versículo 3 em diante, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. É uma grande luz. E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa expressão aqui Jesus está falando para ele, né? Aguilhões são como se pessoas do interior conhecem, né? Seriam ali aquela vara que se usa para conduzir os bois ali, né? Que tem ali aquele ferrão, né? Então Jesus está falando, né? Contra os aguilhões, você está lutando contra os ferrões. Então, quanto mais você luta, mais ferroada você vai tomar, né? Porque difícil, né, é para ti, né? Primeiro ele pergunta: por que você está me perseguindo? Porque quando nós perseguimos a igreja de Cristo, nós estamos perseguindo a Cristo. Amém? E Saulo, então, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ele pergunta o que Jesus queria que ele fizesse. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito os teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias, com medo, ele ora a Deus, né, e questiona. E Jesus explica para ele: ele é um vaso que eu escolhi, eu vou mudar o coração dele e vai trabalhar para mim. É assim, Deus é todo poderoso. Quantas pessoas estão na marginalidade, no caminho errado, um caminho totalmente diferente das palavras de Deus, e se converte ao Senhor, e é tremendamente, são as pessoas mais usadas por Deus, através até do próprio testemunho de vida. Aquela pessoa ali alcança milhares e milhares de almas, para a honra e glória de Deus. Amém? E ele não estava sem comer, sem beber, né? E logo, Ananias então ora, né? Vamos lá no 17. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. Tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Cristo, que este é o Filho de Deus. Então todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Então, nós vemos aqui no versículo 23 que
o apóstolo Paulo, até então chamado Saulo, ele não conseguiu ser recebido pelos judeus, né? Assim como Jesus Cristo não foi recebido pela maioria dos judeus. Saulo foi pior ainda, porque uns tinham medo, outros não acreditavam nele, enfim, e outros começaram a odiá-lo, né? Os israelitas que não aceitaram Jesus Cristo como Messias, né? Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e contou como no caminho ele vira o Senhor, lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Então essa é a história do apóstolo, o início, né, do ministério do apóstolo Paulo, né? Desde o começo sendo rejeitado aí pelos israelitas. E Jesus vai mudar o nome de Saulo para Paulo. Saulo significa, né, o mais desejado. Saulo de Tarso, porque ele nasceu numa ilha de Tarso, né? Na ilha de Tarso, na Sicília. Então, assim, pessoal, Jesus muda o nome dele para Paulo, que significa pequeno, uma pessoa de baixa estatura. Mas o que Jesus quis dizer, quis mostrar para Paulo, para o apóstolo Paulo, era lapidar aquele homem profundamente conhecedor da lei, né? Tem uma passagem numa das epístolas de Paulo que ele fala que foi criado aos pés de um mestre fariseu desde a sua juventude. Então Paulo era um profundo conhecedor da lei. Era um homem que sabia ler, sabia escrever. Ele tinha cidadania romana. Então Paulo era um homem que ele abandona tudo isso quando ele se encontra com Jesus. E Jesus muda o nome dele para Paulo, ou seja, pequeno, né? Esse é o significado da palavra Paulo, pequeno. Porque diante de Jesus, diante de Deus, nós somos pequenos. Nós somos pequenininhos. Nós carecemos da misericórdia, da graça de Deus. E assim foi com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, depois de convertido, batizado, ele se torna um apóstolo e um dos maiores, né, fundadores, um dos maiores missionários da igreja primitiva, se não o maior, talvez, nos deixando suas cartas, suas epístolas, com ensinamentos, com ordenanças, né, com aconselhamentos maravilhosos. Foi um homem que se dedicou toda a sua vida, até a sua morte, ao ministério missionário. O apóstolo Paulo abre mão de ter uma família, de se casar, para se dedicar integralmente ao ministério de Jesus Cristo, ao ministério cristão, ao ministério do Evangelho. E ele, junto com Barnabé e mais outros apóstolos, no início ele e Barnabé começam a fundar diversas igrejas pelo mundo todo. Depois ele e Barnabé se separam, né? Assim são os caminhos de Deus. Assim são os caminhos de Deus. Às vezes Deus se separa, espalha a sua igreja. Houve grande perseguição contra a igreja primitiva, né, na época do imperador Nero. Para quê? Para que o cristianismo fosse espalhado pelo mundo. Senão ia ficar ali. Ninguém ia querer sair de Israel, ninguém ia querer sair daquelas circunvizinhanças ali. Não ia se espalhar do evangelho pelo mundo. Mas esse não era o plano de Deus. O plano de Deus é que toda criatura ouça o evangelho. Agora, Deus também dá o livre-arbítrio. Ninguém é obrigado. Deus não impõe sua vontade. Embora Deus seja soberano, ele não impõe. Deus não criou robô, Deus criou seres humanos
Nós somos ser cientes, nós temos consciência, nós podemos aceitar ou não. E é este o convite que eu te faço essa tarde, esta manhã, esta noite, eu não sei onde você está, não me importa. Não importa para Deus o que você já fez, importa o que você vai fazer daqui para frente. A partir desse momento, Jesus quer fazer uma aliança com você. Se você quiser, é só você fechar os seus olhos, vai para um lugar isolado e conversa com Deus. Conversa com Deus, que Deus é o nosso amigo. Quando nós aceitamos Ele, Ele nos chama de amigo. Através de seu Filho Jesus Cristo, veremos a Deus. Amém? Não sei qual é o problema que você passa. Se você não passa problema nenhum, glória a Deus. Glória a Deus. Mas o dia mau chega para todos. E se não chegar, a morte chega para todos. Então é necessário que estejamos preparados para esse encontro com Deus. Eu não sei se você está preparado. Nós temos que ter o nosso sumo sacerdote que expia nossos pecados e que nos dá a paz. É necessário um advogado, porque passaremos pelo tribunal de Deus. Sim, Deus fará justiça. Deus vai cobrar nossas ações, quer seja ela boa, quer seja ela má. Agora a palavra de Deus também fala: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. É necessário também uma atitude de mudança de vida. Este é o convite que Deus tem para você. Amém? Espero que você o aceite. Que essas palavras possam entrar no seu coração. Que você possa entender que com Deus tudo é melhor. Com Deus tudo é melhor. Já nessa vida você começa a colher os frutos e você tem a garantia da vida eterna. Deus não falha com suas promessas, nenhuma promessa de Deus cai por terra. O que são alguns anos comparado com a vida eterna? Não são nada. Amém? E Deus não pede nenhum sacrifício para você, porque Jesus já fez esse sacrifício. Então, vou encerrar por aqui com este convite para você. Espero que você e sua família sejam abençoados e que Deus possa dar a oportunidade de eu vir aqui gravar mais um vídeo em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.